Boa tarde, quinto ano, tudo jóia? Antes da gente começar a aula de hoje, lembra de falar o versículo, lembra de fazer oração, tá certo? E lembra a musiquinha do mês também, ok? Então vamos lá. Hoje a nossa aula é de história e a gente vai lembrar um pouquinho sobre a política do café com leite. Lembra que no último capítulo a gente conversou um pouquinho do que era essa política? Hoje a gente vai relembrar. A gente vai conversar também sobre Getúlio Vargas e sobre a Constituição de 1974. O que será que eles têm em comum? Será que eles têm alguma relação na história do Brasil? Pode ter certeza que sim. Então, antes de ir para a apostila, eu quero lembrar com vocês um pouquinho sobre a política do café com leite. Vamos lá. Foi um acordo entre os políticos paulistas e mineiros para eles se revezarem na presidência do Brasil. Então, durante um mandato era um mineiro, um presidente mineiro, durante outro mandato era um presidente paulista, certo? Era chamado café com leite por quê? Porque na época São Paulo era grande produtora de café e Minas era um grande produtor de leite. Daí o nome política café com leite. Durou mais ou menos 36 anos esse acordo entre São Paulo e Minas. Só que esse acordo teve um fim. Mas o que será? Voltando ali para a apostila, página 144. Tem uma figura, tem uma fotografia ali. O que será que esse homem tem a ver com a política do café com leite? Será que tem alguma relação? Vamos entender isso aí. Então vamos lá para a apostila. Pessoal, essa foto aqui é do presidente Getúlio Vargas, certo? Ele foi presidente do Brasil também. E foi a partir dele que houve uma ruptura com o acordo entre paulistas e mineiros, certo? Então, para começar a atividade, você vai observar as duas fotos. Veja que na primeira, ele tem uma faixa aqui bem especial colocada aqui sobre o peito. Que faixa será essa? Você já viu em algum outro lugar, com alguma outra pessoa? O que ela representa? E embaixo aqui também é ele, né? Numa foto mais informal, sentado ali à mesa, provavelmente para almoçar ou para jantar, certo? Você vai observar a foto, Getúlio Vargas, e na página 145 você vai ter atividades sobre observação e interpretação da imagem, ok? Continuando aqui. Na página 146 a gente vai falar justamente sobre o fim dessa política. O que aconteceu? No ano de 1930, houve mais uma eleição para presidente do Brasil. E seguindo o acordo da política do café com leite, seria a vez de Minas Gerais lançar um candidato. Mas São Paulo não respeitou esse acordo e lançou um candidato também à presidência, certo? Na época, quem era o presidente era o Washington Luiz, um paulista. E ele lançou a candidatura de Júlio Prestes, né? Porque na verdade o interesse era defender todos os interesses e os benefícios que tinham os cafeicultores daquela época, certo? Os mineiros não gostaram nada disso, não estavam de bom grado aceitando esse fim do acordo. Então o que eles fizeram? Eles se uniram com políticos lá da Paraíba e do Rio Grande do Sul e lançaram o gaúcho, um candidato gaúcho para concorrer à presidência do Brasil, que foi, no caso, Getúlio Vargas. Nessa disputa, Júlio Prestes venceu, que era paulista, mas ele acabou não assumindo o governo, porque os outros candidatos ficaram insatisfeitos e alegaram que tinha fraude na contagem dos votos. Nessa época, pessoal, o Brasil passava por uma crise muito grande, o que não é novidade, né, pessoal? A economia não estava bem, os comerciantes e os industriais estavam muito insatisfeitos com a política do Brasil nessa época. Os trabalhadores também não estavam nada satisfeitos, porque a política não dava benefícios a eles. Na verdade, eles só atendiam o interesse dos fazendeiros. Esses grupos é que acabaram apoiando Getúlio Vargas, certo? Então, Júlio Prestes, ele foi eleito, mas não assumiu o governo. E em outubro do mesmo ano, de 1930, Getúlio Vargas assumiu como presidente do Brasil.
Aí olha que interessante, lá na sua apostila, na página 146, tem essa imagem aqui, né? Representando aqui, para cortar a corda, Getúlio Vargas, aqui desse lado, representando os políticos de São Paulo, né, ali tomando um cafezinho, e do outro lado os políticos de Minas Gerais, ali com um galãozinho de leite. Então, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência, ele acabou rompendo definitivamente o acordo entre Minas e São Paulo. Então, houve o fim da política do café com leite, certo? Página 147, acompanhe comigo lá a explicação. Quando Getúlio Vargas assumiu, era para ser um governo provisório, né? Ele seria válido só por um período, ia ocorrer outra eleição, né? E o Getúlio Vargas sairia da presidência. Só que isso não aconteceu. Ele acabou ficando mais ou menos no primeiro mandato dele 4 anos. Quando Getúlio Vargas assumiu, ele tomou umas atitudes muito radicais. Foram medidas centralizadoras. Eu já expliquei para você o que significa centralizar o poder. Ele tomou medidas muito autoritárias que davam muito mais poder a ele como presidente, certo? Uma delas foi tirar todos os governadores dos estados do Brasil e colocar alguém da própria confiança dele para assumir como governador. Houve alguns benefícios para o Brasil. Durante o seu governo, Getúlio Vargas também criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e o Ministério da Educação e Saúde, certo? Pessoal, aqui embaixo tem 2 atividades para você responder, certo? A primeira ali, ó, você vai falar sobre golpe de Estado. O que significa golpe de Estado? É quando existe uma revolta entre a população ou entre o meio político que vai contra a política, contra a economia e contra a organização social de um país. Então, isso é golpe de Estado, tá? Você vai ler a questão e vai responder, tá? E na 2 também, você vai explicar com as suas palavras por que teve um fim por que o início, né, do governo de Getúlio Vargas deu um fim à política café com leite, tá? É só você relembrar daí a imagem aqui que vai ficar fácil de você responder, ok? Então vamos lá, continuando. Na página 148, a gente vai ver que com o novo presidente, Getúlio Vargas, né, com o rompimento da política do café com leite, houve uma reação entre a população. Por quê? Quando ele assumiu, ele teve muito apoio da população. Mas com o passar do tempo, com as medidas que ele foi tomando, com as decisões que ele foi tendo, ele passou a ser muito criticado, principalmente por essa postura muito controladora, né? E essa insatisfação acabou se espalhando pelo Brasil todo. Aí iniciou-se um movimento chamado Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Aqui, ó, você vê na página 148 que a primeira imagem foi quando Vargas foi eleito, então o pessoal está na rua, está comemorando. Isso foi uma foto de 1930. Já ali, ó, 2 anos depois, em 1972, aí já tem aqui a notícia dizendo que estava tendo uma revolução, um movimento para tirar ele do poder, tá certo? Então, o que aconteceu? Esse movimento queria pôr fim ao governo de Getúlio Vargas. Então, ele queria que tivesse novas eleições e que fosse feita uma nova Constituição. Teve muito problema, durou muito tempo e depois de 3 meses, esse movimento não foi adiante, tá? O governo de Getúlio Vargas venceu, mas em 1933 houve uma Assembleia Constituinte com todos os políticos do Brasil e foi criada uma nova Constituição. E essa Constituição, ela começou a valer a partir da data de 1934. E essas informações você tem aqui, ó, na página 149, tá certo? Falando sobre a nova Constituição. Você tem também mais uma atividade aqui, tá certo?
para você colocar o certo ou o errado, sempre a respeito do texto que você vai ver aqui, tá bom? Gente, é só isso. Lembre de tirar foto, lembre de mandar no WhatsApp para mim, qualquer dúvida à tua disposição, tá bom? Beijo, tchau, tchau.